En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Todos los días escuchamos que el mundo que conocemos ya no es el mismo. Tenemos más información y más tecnología que nunca, pero persisten las desigualdades sociales al tiempo que aumenta la temperatura del planeta y sentimos las consecuencias en nuestro entorno diario. El horizonte parece incierto, pero nosotros creemos que hay un gran poder de cambio en cada decisión que tomamos, en la forma como vivimos y las metas que perseguimos. En el Grupo Bancolombia estamos convencidos de que es posible un mejor futuro. Por eso, hoy renovamos nuestro compromiso para trabajar decididamente por un propósito común, que nos recuerde a los 30.000 empleados de la organización por qué nos levantamos todos los días. Promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos, impulsando que las cosas pasen con prosperidad, pensando siempre a largo plazo, para que podamos vivir con satisfacción y tranquilidad, todos y nadie se quede por fuera. Bancolombia, Banismo, Banco Agrícola y BAM. Sabemos que aunque somos diferentes, tenemos mucho en común. Este propósito es nuestra razón de ser. Refleja eso que nos apasiona y lo que mejor sabemos hacer, reconociendo que lo que nos hace sentir orgullosos de hacer parte de esta organización es la convicción con que enfrentamos los retos de la sociedad. Nuestro propósito también habla de elevar juntos el bienestar de nuestros países con más y mejores oportunidades. Empleados, colaboradores, usuarios, clientes, accionistas. Todos, desde nuestro rol, podemos cambiar el mundo un paso a la vez, teniendo claro que un mismo propósito nos inspira a trabajar por el bienestar de todos. Nos sentimos orgullosos de decir que en el Grupo Bancolombia promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Te invitamos a conversar sobre cómo podemos seguir avanzando juntos en la ruta de la sostenibilidad. Porque más importante que ganar el año es aprender. Más importante que los resultados es la forma en que los alcanzamos, comprometidos con el desarrollo armónico de la sociedad y trabajando para hacerlo mejor todos los días. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Juan Gabriel Vasquez. Para mim é um prazer estar aqui nessa edição, na oitava edição do Festival Gabo. Eu queria agradecer a Rainer Bejo pelo convite que me foi feito e me pediram que antes de iniciar eu conto para vocês que essa atividade conta com tradução simultânea em português. E aqueles que querem acessar o serviço devem seguir as instruções encontradas na descrição do vídeo. Já tendo falado isso, eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a Pilar del Rio. Pilar del Rio é a cabeça líder de um lugar do mundo que eu adoro muito e que levo muito tempo sem visitar, que é a Fundação José Saramago. Seja bem-vindo, Pilar. Como você está? Muito bem. Sentindo saudades de você, temos muitos dias sentindo saudades de você em Lisboa e na fundação você falou que cómo lo consiguen
me deixe falar, então, que como conseguimos em uma das gravações que vivemos aí nas gravações, se falou da severidade, dessa natureza bacana. Natureza bacana, essa pode se passar para alguma língua europeia. Acho que podemos tentar o conceito, passar o conceito, mas não a palavra. Para mim falar com você para falar da Carta dos Deveres dos Cidadãos, mas antes de entrar nesse tema, eu queria te dar alguns segundos para que você lembre um amigo seu muito prezado que morreu recentemente, o escritor crítico Eduardo Lourenço. Me conte quem era Eduardo Lourenço. Eduardo Lourenço era um indispensável do século XX em Portugal, e não apenas em Portugal. Ele era um homem de 97 anos, morreu antes de ontem, ontem foi seu funeral. Ele deixou de viver por ter logo de ter exercido na América Latina e ter vivido na França em toda a sua vida, tendo exercido como escritor e pensador. É um homem muito curioso. Ele mostrava essa frase de que nada resultava alheio, era aplicado a ele como uma luva. Era um sábio se baseando em Otávio Paz, no Labirinto da Saudade. Ele refletiu sobre a escritura dos escritores portugueses, sobre a escritura universal, refletiu também sobre quem somos, onde estamos, e sobre essa questão que era a colonização. E que ele falava que devíamos encontrar uma outra palavra que pudesse soar ainda mais grotesca, porque fizemos realmente coisas incríveis. Nos anos de decolonização, era um homem livre, amável, com um grande sentido de humor, ironia, era um grande escritor. Ele foi definido como o homem que fez poesia do pensamento. E eu adoro que tenhamos dedicado um segundo a lembrar ele. Seu nome é Eduardo Lourenço. Ele era um estrito contemporâneo, ou era separado por poucos meses de José Saramago, né? Um ano, Eduardo Lourenço se apresentava como o irmão menor de José, e antes se complementavam muito. Um era alto, outro baixo. José Saramago era ateu, Lourenço era que ele cria em Deus, o outro era novelista, o outro era estudioso, ensayista e crítico. Pareciam dos seres antagônicos, no entanto eram complementares e extraordinariamente amigos. Essas simpatias ou empatias que tinha José Saramago e essas almas gêmeas que de alguma forma tinha no mundo todo. Jaime Bello lembrava aquela foto que está na fundação, que é a única de José Saramago, onde está sorrindo. E é aquela foto onde ele aparece com Gabriel Garcia Marques. Como você se lembra a relação entre eles dois? Como você falaria? É uma relação incrível, muito legal. Eram homens muito livres, ambos, com grande sentido do humor, com a capacidade de ironia, que às vezes às vezes se aproximava do sarcasmo, mas não se aproximava e se entendia muito, muito bem. Da natureza de se conhecer, de se frequentar, de se ter lido e de compartilhar, porque eles compartilhavam preocupações, eles compartilhavam manifestos, compartilhavam causas e, principalmente, compartilhavam uma forma de se sentir muito feliz, porque estavam em uma vida, em um lugar onde não estava permitido revertir aquilo. Desfrutavam do privilégio de escrever, gostavam tanto daquilo. Era assim que faziam seu trabalho cada dia e compartilhavam, já para entrar no nosso tópico. Eu acho que também eles compartilhavam uma ideia que foi herdada para escritores de gerações posteriores, pelo menos eu posso falar por mim próprio, que é aquela ideia do escritor como cidadão.
de um certo dever de participação na conversa pública, de uma dedicação total ao exercício da literatura, mas que não esquece uma certa responsabilidade do cidadão que é todo escritor. Tem uma ideia de escritores, principalmente que são os que são mais conhecidos e que às vezes se banaliza com aquilo de triunfadores, que é um adjetivo que nenhum escritor quer aceitar para si, porque é banal. Esses escritores vistos de fora como triunfadores, você pode pensar neles como aí pensando como estando em um castelo, em uma sala, escrevendo suas obras maravilhosas, sem contato com a humanidade, nem a humanidade dolente, nem a humanidade circundante. Ele só na solidão, escrevendo, tem uma imagem dramática do escritor solidário, que acho que não era o caso de dois grandes trabalhadores como eram Garcia Marques e José Saramago, que escreviam muito, mas escreviam ouvindo também, ouvindo o mundo. E conseguiam ouvir em situações concretas, próximas, familiares e em situações muito também distantes, porque é uma característica que diferencia os escritores. Se você tem essa característica, tem ouvido o ruído das vozes e distinguir as vozes. Eu sempre achei e sempre gostei muito daquela questão, da ideia de José Saramago ter passado seus últimos anos em uma ilha. E dessa isla, ele ouvia e ficava informado sobre tudo o que acontecia no mundo e intervir nessas questões. Nunca o fato de viver em uma ilha geográfica levou ele a se sentir isolado, a se sentir que estava em uma ilha real ou uma ilha literária. Ele nunca devia estar aí no mundo. E mais do que uma isla, eu acho que uma ponte. Lanzarote, onde José Saramago morou, era uma ponte do qual passavam pessoas, ideias e causas da América Latina para a Europa, da Europa para lá, e às vezes também para a África. Saramago na Espanha, que é a cultural do Atlântico Sul. Mas ele tinha muito antes de pensar que algum dia ele ia morar em uma. Algumas vezes ele sempre falava que a conta cultural do Atlântico Sul também é essa conta cultural do Mediterrâneo, e ele pensava, por que não essa também? E repetidamente ele vai para uma ilha de pedra e se torna uma ponte, se converte em uma ponte, uma balsa de pedra pelo qual você pode caminhar do lado ao outro. A balsa de pedra é uma dos primeiros do Saramago, onde existe aquela metáfora da relação entre a Europa e a América, onde a Península Ibérica se fica vendida da Europa e começa a boiar pelo Oceano Atlântico e se acaba instalando uma parte de uma ilha no meio da Europa e da América Latina. Isso, Saramago menciona isso no seu discurso do Nobel em 1998 e fala muito também do papel de certa liderança ética que a Europa devia assumir. E eu me deparei com um ponto de contato muito bonito com o discurso do Prêmio Nobel de Garcia Marques em 92, que fala da solidariedade da América Latina devido a muitas coisas pela incompreensão da Europa. A Saramago se preocupava com isso. A Saramago se preocupava por se aproximar da Europa e Garcia Marques ficava preocupado por não ser entendido pela Europa. Então, deixa eu falar uma frase e
falo também a uma pessoa que já não nos acompanha. Recentemente lembramos o aniversário da morte dele, um político espanhol, Ernest Lluch, que morreu assassinado de morte violenta. Ele era um intelectual e professor universitário. Ele falou uma coisa incrível relacionada com a balsa de pedra que coincide, confere com aquilo que falava Gabo. Saramago não deixou a Europa por saudade, por Saramago colocou, por respeito, Saramago utilizou a Península Ibérica como um reboque para utilizar a Europa e aproximar a Europa para a América Latina, para que todo o continente veja que somos os mesmos, que temos as mesmas ânsias, os mesmos sonhos, as mesmas liberdades, e às vezes não nos conhecemos. Então Saramago tirou da Europa, da Península Ibérica, para que toda a Europa fique mais próxima e seja capaz de se comunicar a partir da igualdade, sem colonialismo e com certezas, a partir dessa igualdade que deve nos distinguir como seres humanos. E nesses anos que você leva aí como líder da fundação, como você percebe essa relação entre Europa e América Latina? Como você achou que ela mudou? Mudando, você muitas vezes esteve na Fundação José Saramago, você recebeu prêmios em Portugal, que há alguns anos isso não teria acontecido. Há alguns anos era muito difícil encontrar com um livro de um autor latino-americano em Portugal. Poderíamos encontrar autores franceses e alemães, e não latino-americanos. É claro que a comunicação se tornou líder também. A pandemia afetou a possibilidade de viajar em avião. Também é claro que o telefone e a internet também nos unem, mas já acho que se consolidou que não é um aqui e lá. Não, somos os uns e os outros somos nós. E estamos produzindo uma obra interessante entre nós. Acho que temos muito fácil as coisas, porque podemos nos entender. As pessoas que falam espanhol podem ler os lusoparlantes, os lusófonos, tanto a expressão portuguesa do Brasil quanto a expressão portuguesa, e podemos entender se a gente coloca mais atenção no texto. Então acho que nós estamos entendendo. Eram coisas que antes não aconteciam. Estamos aqui para falar da Carta de Deveres e Obrigações dos Cidadãos. É isso que sempre acontece quando estamos falando, que a gente começa a falar de outras coisas, mas acho que já vamos entrar no tópico que nos reúne e falar desse documento, então, que é um documento de 2016, se eu não me engano. Eu quero que você fale um pouco desse documento e também a possibilidade de que uma dessas origens esteja no discurso do Prêmio Nobel do Saramago, que eu levei para casa a última vez que estive na fundação, onde encontramos esse parágrafo que eu acho lindíssimo. Diz assim: nós como cidadãos também não estamos cumprindo com o nosso dever. Foi proposta para nós uma Declaração Universal dos Direitos Humanos e com isso a gente acreditava que tínhamos todo, sem perceber que nenhum direito poderá subsistir sem a simetria dos deveres que lhe correspondem. O primeiro dever será exigir que esses direitos sejam reconhecidos e também respeitados e satisfeitos. Não esperar que os governos realizem nos próximos 50 anos o que não fizeram nesses 50 anos como éramos. Então, tomemos como nós, como cidadãos, a palavra e a iniciativa, com a mesma veemência, com a mesma força com a qual reivindicamos nossos direitos, reivindiquemos o dever dos nossos deveres. Talvez assim o mundo vai começar a ficar melhor. É incrível, maravilhoso. Eu acho que as coisas começaram aí. E começou assim. Eu vou te ler: amor com amor se paga. É também um discurso, é uma frase do discurso, um trecho do discurso do Gabo. É um momento concreto onde ele descreve uma situação de 1982, onde, mudando a cifra, é também uma situação também do nosso tempo. Ele está falando e dizendo que... Desculpa.
Enquanto isso, 20 milhões de crianças latino-americanas morriam antes de fazer 2 anos. Mais dos que foram mortos em Europa Oriental de 1970. Os desaparecidos por motivos da repressão são quase 120 mil, que é como se hoje não soubéssemos onde estão todos os habitantes da cidade de Uppsala. Muitas mulheres presas em cárceres argentinas e ainda é ignorado o parador e a identidade dos seus filhos que foram dados em adoção clandestina ou internados em orfanatos por autoridades militares por não querer que as coisas seguissem assim. Morreram mais de 200 mil mulheres e homens em todo o continente e mais de milhares de crianças pequenas na América Central, Nicarágua, Salvador e Guatemala. Se isso acontecesse nos Estados Unidos, a cifra proporcional seria a cifra de 1.600.000 mortes violentas em 4 anos. Essa descrição do mundo que no discurso do Nobel Gabriel Garcia Marques faz, você acha que não fez com que José Saramago pensasse que temos a obrigação de tomar ações e de exigir aos afetos? Sim, claro que eles cumpram com a sua obrigação e com os direitos, mas nós exigir também a nós próprios tomar a palavra e nós empoderar e falar assim, espera aí, aqui estamos nós, as coisas não podem ser assim, as pessoas não podem desaparecer, não morrer. A guerra não pode ser o principal objeto de lucro. Não. Outro mundo deve ser possível, tem que ser possível. O documento que consagra uma série de cidadãos que, como fala Saramago no discurso, são simétricos com os direitos, que nós já consensuamos, que nós já acordamos do ano 58, se cumpriam 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos quando o Saramago ganhou o Nobel. E esse documento nasceu como? Como que ele nasceu? De onde que sai? Acho que foi uma reunião com a Wall Street Association. E o que acontece depois? Bom, acontece que o humano é doente, e o fator humano foi o reitor da Universidade Rural, o reitor da universidade. Ele deu aquele discurso como você fez e aí ele fala, por que não fazemos uma coisa? E da Universidade do México, ele começa a convocar e faz reuniões e fiscaliza um congresso internacional onde estão ativistas, filósofos, juristas de diferentes países, não necessariamente da Europa, embora haviam muitos europeus, mas também muitos de outros continentes, e aí se expressam as iniciativas de diferente índole, doutorandos da UNAM, tomam nota e se encarregam de fazer a primeira relação à luz da Declaração de Direitos Humanos e com as propostas daquele congresso. E isso se perfila e passa por diferentes grupos de juristas e também de ativistas e, finalmente, é assinado em uma reunião mais pequena no México, no seio da UNAM. Quando já esteve assinado, faço questão nisso por pessoas de diferentes países, foi levado para as Nações Unidas, foi entregue ao secretário-geral, que considerou que era um documento muito válido para os momentos em que experimentávamos, como falou Antônio Guterres, também foi levado ao presidente da Assembleia Geral da ONU e ao presidente da Comissão dos Direitos Humanos. E falaram assim, difundam, propaguem o documento, e quando o documento seja uma decisão da sociedade, esse documento será sancionado pelas Nações Unidas, será assinado pelas Nações Unidas, e por isso que temos que ter muitas vozes na sociedade, para que em Nações Unidas, na ONU, eles fiquem sabendo que nós, cidadãos, não somos mais sujeitos, ou não somos objetos, somos sujeitos do nosso tempo, que temos valor, que temos voz, e temos valores. Sim, o que o documento está pedindo para a gente é lembrar que temos o direito consagrado, então, de exigir nossos governos para que façam uma série de coisas por nós.
mas tem deveres simétricos que são tão mais importantes, que são nossas obrigações como cidadãos entre nós. E talvez isso é o que eu mais gosto do documento, que coloca aí na cena algo que na Carta dos Direitos Humanos parece já afirmado, que é a solidariedade, essa solidariedade que nós devemos, essa obrigação de pensar no outro, nessa figura tão rara quanto o outro, que é o outro, e também tentar colocar a nossa vida no serviço de melhorar a vida dos outros. E aí chama muito minha atenção que o documento tinha nascido em 2016, que é um ano, um pouco anos horríveis, onde caíram muitas coisas na nossa sociedade, começaram a cair muitas coisas da sociedade, dentre elas porque, através de uma série de eleições, de escolhas democráticas, nos Estados Unidos, do Trump, o Brexit na Inglaterra, o plebiscito pela paz na Colômbia, a gente percebeu então que aquele poder que nas nossas sociedades tem a nova mídia, e particularmente as redes sociais, né? E o artigo 8 da Carta de Deveres, e eu gosto muito disso, fala disso. E sugere, ele estabelece uma espécie de novo pacto social que nós, como cidadãos dessas sociedades, devemos fazer, dessas sociedades digitais. Como você percebe isso? É que é assim, cada vez que eu olho para um dever, eu encontro que ele está como mais atualizado, como que ele foi feito para esse ano da pandemia. É muito curioso, como que você falou, que o ano 2016 foi um ano horrível, e é verdade, nós pensávamos que em 2016 não podia acontecer nada pior, mas vejam só o que tem acontecido, né? Quando você fala de todas essas organizações, especialmente os médios, temos o dever de respeitar de respeito à liberdade da informação. Mas aqui estaria bem, mas todas as pessoas e a mídia de comunicação, incluindo os participantes, aqueles que participam nas redes sociais, temos o dever de zelar pela veracidade da informação transmitida, pela salvaguarda da respeitabilidade da intimidade das pessoas, pelo uso responsável do ciberespaço. Veja só que falar da veracidade da informação que nós transmitimos, quando estamos sendo utilizados, às vezes como intermediários para notícias falsas, sem saber. E muitas vezes nós próprios nem percebemos que lançar notícias falsas significa que estamos enlodando um mundo que também é nosso. A própria pessoa que lança essa fofoca, que essa notícia falsa, esses rumores, utilizando médios, essa pessoa está se afundando um pouco sem saber isso. Mas está se afundando porque nunca da mentira, do rumor e dessa natureza, pois saiu nada bom. Já seria tempo de que fizéssemos um novo pacto social das comunicações, onde todos nós viramos todos na prática, e nunca acredito literalmente nisso. Eu acho que para sermos jornalistas temos que ter feito uns estudos, uma vocação, mas acho sim que na prática todos somos comunicadores, e acho também, e acho que isso nos obriga também a sermos responsáveis com a comunicação que a gente faz, e nos tornar em departamentos de fact-checking, de uma pessoa para tratar ou tentar de contrarrestar um pouco as violentas consequências que e da pós-verdade, é uma palavra de 2016 que influenciaram nas... Eu acho que no ponto 4 desse artigo 8 que você citou, diz todas as pessoas, assim como a mídia, incluindo os participantes das redes sociais, nós temos o dever e a obrigação de não proporcionar, incitar a violência ou a discriminação, não incentivar a violência. Às vezes nas redes a gente sente que isso acontece, né?
Bom, olha, eu acho que altos líderes com as mais altas responsabilidades que não estão cumprindo, né, com esta parte exatamente. Outro artigo que particularmente eu acho que é pertinente hoje para a nossa conversação é o artigo 13. Se trata de um artigo que foi escrito há 4 anos e parece absolutamente algo muito visionário, o qual fala da nossa relação com a saúde, com o cuidado da saúde. É um tema que está tocando a todos nós na atualidade. Você pode comentar um pouquinho sobre esse tema com a gente? Claro que sim. O ponto número 1 do artigo 13, todas as pessoas temos o dever, assim como a obrigação de cuidar da nossa saúde. Desta forma, fazer um uso racional e responsável dos serviços nas matérias que publicamos. Eu não vou ler em tudo, mas nós devemos exigir prestações de saúde de caráter grátis e universal. Todas as empresas farmacêuticas, assim como as médicas, têm um dever, assim como a obrigação de compartilhar conhecimento científico, assim como conhecimento técnico, e de fixar o preço dos remédios de tal forma que não se impeça o acesso à população a medida básica, o atendimento básico da saúde de todas as pessoas, organizações econômicas e empresariais, assim como organizações sociais e culturais. Nós temos o dever e a obrigação de fazer a distribuição equitativa de alimentos, de fazer uso responsável disso, a fim de conter a fome. A fome é algo considerado como uma doença. Mas sim, todas as pessoas têm o dever e a obrigação de cuidar da nossa saúde. Desta forma, como fazer o uso racional e responsável dos serviços de saúde. Isso é fundamental. Olha, eu li o artigo e eu pensava na relação que as novelas do Gabriel Garcia Marques tinham, assim como do Saramago, relacionados com a ideia da epidemia, né? O ensaio sobre a novela de Saramago, eu acho que essa novela trata de uma epidemia, incluso uma epidemia positiva sobre a lucidez, no ensaio sobre a lucidez, e Garcia Marques, então, ele voltava, visitava esse tema, trazia esse tema de uma epidemia com muita frequência, a peste, 100 anos de soledade, a cólera, amor nos tempos de cólera, inclusive a raiva entre amor e outros demônios. Então, atua um caráter de epidemia. Ele preocupava muito a Gabriel isso. Eu não sei se o Saramago, ele tinha esse vínculo, ele fazia entre o vínculo entre as suas ficções e os temas da saúde? Olha, os temas globais, né? Os temas globais, nisso entra a saúde. Eu acho que os escritores, como Gabo, como José, como você, não considero absolutamente visionários, imperfeitos, não é isso. O que vocês são? São pessoas de pensamento e pessoas de observação. Vocês têm o poder da observação. E assim, claro, que vocês vão vendo essas epidemias, as quais vão contagiando, que vão circulando ao redor do mundo, as quais que estão, que é uma forma de tal, que não somos capazes de digitar, né? Chegamos a tal ponto. Claro que não tinha de ser uma cólera ou uma cegueira, mas que nós estamos cegos, que nós deixamos nos levar por situações que não são as adequadas, nem as situações que condizem com a humanidade que nós dizemos ser. E sobre isso os escritores escreviam. Usavam metáforas para escrever e utilizavam os instrumentos, né, da escritura. Mas é aí que ele vê o mundo e vê a curiosidade que nos empurra muitas vezes. E ele via que a gente estava se transformando em cidadãos curiosos. Tem uma passagem que eu gosto muito, uma passagem que eu tenho muito carinho sobre o discurso do Prêmio Nobel. E eu acho que não é o único lugar onde o Saramago conta isso. Ele já contou por inúmeras vezes que é este episódio no qual o seu avô, que foi tão importante na vida dele, e nisso também existe um vínculo com Gabriel Garcia Marques, o seu avô, né, o avô do Saramago, eu acho que ele ia para a cidade, ele ia fazer um tratamento médico,
o qual o manteria afastado do seu lugar no campo durante muitos anos, ou que talvez não deixasse voltar. Devido a que ele já estava, né, já era um idoso, ele acreditava que não iria voltar. E o Saramago contou que ele foi dando um abraço a cada uma das árvores que ele encontrava no caminho. Ele foi abraçando a todas as árvores. E eu pensava nisso. À luz dos artigos da Carta, né, de Deveres que falam das nossas responsabilidades com o meio ambiente. Porque digamos que isso parecia estar por trás de uma certa relação com o meio ambiente, uma relação que o avô dele tinha, e eu acho que essa foi uma preocupação que o José herdou. Claro, olha, pense o que deve ser para uma criança pobre que vive em Lisboa, mas que muitas vezes ia para a aldeia onde viviam seus avós que eram analfabetos, que se vestiam muito bem, na realidade. Na realidade, eles eram altos, eram bonitos, né, para a média portuguesa. Eles tinham um porte muito elegante, eles eram, né, mas eram completamente analfabetos e eram excelentes pessoas. Assim que a criança, ele se maravilhava, né, quando ele ia para a cidade. Ele se maravilhou quando, nas noites de frio, os avós iam lá, pegavam os porquinhos, os leitõezinhos e colocavam na cama junto com eles para que eles não passassem frio, né? É certo que se eles morriam, eles iriam perder a possibilidade de viver, porque como é que eles iam fazer, né, para vender esses animais? Eles vendiam esses animais para poder sobreviver durante um ano. Mas também eles queriam que os animais não morressem, colocavam na cama para dormir junto com eles na época de frio. Então esse avô, ele ensinou para o José a distinguir as estrelas. Muitas vezes dormiam cuidando do rebanho, no campo, sob as árvores, na época de verão, onde ele explicava o movimento das estrelas. E desta forma ele começou a fazer uma distinção entre as árvores e a diferença em que havia e nas diferentes folhas dessas árvores. E foi uma base fundamental para José Saramago, a qual fez com que ele se tornasse o escritor que foi. E isso tem relação, então, com os artigos sobre o meio ambiente nesse documento, certo? Olha, o meio ambiente, José Saramago era algo que ele já levava com ele no seu sangue, o ambiente, o meio ambiente. E devemos cuidar do meio ambiente, porque existe outra coisa. Claro que este artigo é feito como especialista, assim como nós falamos, mas acontece que na Declaração Universal de Direitos Humanos, a qual foi assinada no ano 48, após a Guerra Mundial, haviam assuntos que até então não estavam sobre a mesa. O cuidado do meio ambiente, o dever de cuidar do que nós temos uns com os outros, também não estava sobre a mesa. O dever do respeito pelas diferentes formas de famílias que existem, as diferentes formas de relacionamentos amorosos, de relação amorosa e sexual. Assim que todas estas coisas não estão na Declaração de Direitos, até então não estava, em uma sociedade reconstruindo, ele estava numa sociedade reconstruindo-se de uma guerra. O respeito pelos animais também não estava na Declaração Universal. Entretanto, a Declaração de Deveres sim está. Estão todos os direitos. E claro, o Estado não fica eximido de nenhuma responsabilidade, mas nós avançamos um pouco mais em humanismo e agora nós já paramos e pensamos, vamos nos cuidar, vamos respeitar o meio ambiente, vamos respeitar os animais, vamos evitar que exista falta de respeito aos animais. Se os animais vão alimentar os seres humanos, que os animais tenham uma boa vida, tenham uma vida digna, enquanto tenham sua vida. Bom, primeiro, eu ia dizer com os animais, sobretudo porque agora nós sabemos que uma das epidemias que nós estamos passando tem sido devido às condições em que os animais estavam submetidos, às más condições em que estavam os animais. Quando dizemos respeito, Senhor, aos animais, estamos pensando nos animais e estamos pensando em nós mesmos. E quando dizemos respeito pelo meio ambiente, nós estamos pensando não em uma paisagem, estamos pensando na nossa vida e na vida dos nossos filhos e na vida dos nossos netos, os quais têm que respirar ar puro,
que eles não se contaminem com a poluição, que a riqueza, o dinheiro não é tudo, que o bem comum está por cima da riqueza financeira. E nós devemos dizer isso de muitas formas. Olha, sempre me causou curiosidade que na obra de Saramago existe uma mudança muito marcada, né? Tem um giro muito dramático, o qual é muito visível para nós, para os leitores, no início dos anos 90. A publicação do Evangelho segundo Jesus Cristo, que é uma novela de 1991, é algo de alguma forma um fechamento de uma compreensão do trabalho, do ofício, de uma forma de compreender a escritura de novelas. E começa então outro Saramago, o qual, o Saramago que escreve ensaios sobre a cegueira, todos os nomes, essas escrituras, novelas dos anos 90, da qual ele nunca saiu. Digamos que essa foi a sua forma de escrever até sua morte. E o que eu gostaria de perguntar agora, refletindo um pouco sobre essa conversação a respeito dos deveres, eu percebo de que existe uma coincidência, né, no decorrer do tempo, dessas preocupações, dessa sua preocupação que ficaria no discurso do Prêmio Nobel. Existe uma coincidência entre isso e essa mudança de formas de escritura, que era uma mudança, formas de escrever, perdão, que também era uma mudança moral e uma mudança humana. Ele disse que passou de escrever novelas, histórias sobre novelas, para escrever coisas sobre a nossa conectividade, sobre a cidadania. Você pode comentar alguma coisa sobre isso? Claro que sim. A José tem uma imagem muito linda que ele fazia num discurso em Turim, onde ele disse que ele jamais tinha pensado, que surgiu aí, quando ele estava aí falando, ele disse que até o Evangelho, de acordo com Jesus Cristo, se você quiser, daqui a pouco a gente dedica um segundo explicando o porquê disso, porque ele estava descrevendo isso numa estátua. E alguns críticos falam do barroquismo, das memórias do convento, do ano da morte de Carlos Reis, que existe por trás disso um estilo não barroco, mas um estilo certamente, digamos, um estilo musical, digamos assim, com uma fantástica necessidade de beleza. A partir do Evangelho, segundo Jesus Cristo, o estilo se desata. E ele diz, é como se já deixasse de me interessar escrever a estátua, para passar então a descrever, a pedra da qual está feita a estátua. Ou seja, de alguma forma ele quer passar do interior, ele quer passar para o interior das coisas. Eu acho que isso, talvez você possa me confirmar, mas acho que isso faz com que vejamos, por um lado, o fato de viver em uma ilha de pedra, mas também, e aqui está a pergunta que eu faço para você, você não acredita que pelo fato de ter enfrentado o fato fundacional da nossa civilização, que é a civilização católica, ter pressionado sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, sobre o motivo pelo qual Deus envia o seu Filho e envia para que ele morra na cruz? Você não acredita que refletir sobre a vontade de Deus, a vontade humana, os conflitos entre uns e outros, a necessidade dessa redenção a partir da morte, não toca um escritor? Toca muito, né? Isso, olha, claro que sim. E além disso, nós também devemos dizer que o Evangelho, segundo Jesus Cristo, produziu a Saramago uma certa tensão nas suas relações com seu país, com Portugal, que também teve uma relação com a decisão de viver, né, para outra parte, certo? Isso porque houve uma polêmica, não pelo livro, mas uma polêmica ocasionada porque tentaram pegar o livro e usá-lo como bandeira para matar, inclusive. Eu peço desculpas, cortou um pouquinho. O ministro do governo chegou a dizer que tinha praticado um ato de censura, ou seja, as instituições decidiram que o Evangelho representasse a Portugal e não o prêmio europeu. E desta forma o governo decidiu então que não
substituiria por outro num ato de censura, porque nessa época era a universidade, a associação de escritores quem tinham decidido esse livro, o lançamento desse livro. Mas no parlamento, para justificar esse ato de censura, disseram e deram essas 3 razões mais completas. A primeira das razões é que o fato de não poder representar a Portugal um livro que ofende os portugueses. E o Evangelho, de acordo com Jesus Cristo, ofende os portugueses. Católico, né? Segundo, Saramago é comunista. E os comunistas, você já sabe, que eles não representam o seu país, nem a sua literatura, nem nada disso, né? E esta já é a razão. Então, agora o governo também já é crítico literário por essas razões. E, além do mais, o livro, pois está mal escrito, né, segundo o governo. Quando, na sede do parlamento em Portugal, como entendam à medida que o José diz, olha, eu não vou sair do meu país, eu não sou um exilado, eu não quero sair daqui, eu não estou contra o país. Ele ia se defender, né, frente aí ao parlamento. Eu não sou um exilado, mas eu não quero compartilhar espaço com esse tipo de pessoas, não, eu não suporto, eu teria que estar todos os dias em um debate com essas pessoas, eu não quero isso, eu não quero estar nesse debate. Assim que ele se retirou, durante um tempo, sempre sendo português, mantendo a nacionalidade portuguesa, pagando seus impostos em Portugal e, claro, sempre mantendo um lugar, né, este onde estamos, e aqui desde onde eu falo, de onde eu estou falando para vocês, mantendo sempre uma pequena casa em Lisboa. É verdade o que você já dizia para a gente, que o Evangelho, segundo Jesus Cristo, implica necessariamente uma espécie de final de caminho, porque já chegou a fundação, digamos assim, da nossa civilização. E logo Saramago se reinventa, começa a escrever esses livros que são uma exploração de preocupações dos cidadãos, né? Mas eu associo isto também com esse tipo de pessoas que ele lembrava todo o tempo, que dizia que o sábio é aquela pessoa que se contenta com o espetáculo do humano. Dizia Saramago que este verso de um poeta que ele tinha descoberto, né, sempre fez com que ele se sentisse incômodo, porque ele não compreendia, ele não entendia esse conceito de alguém que se distancia do humano ao invés de colocar as mãos na massa e tentar fazer alguma coisa. E quando a gente vê esses deveres, essa carta de deveres, eu devo pensar no contente que ele deveria estar, né, de que tivesse corpo, que tomasse forma concreta, esse desejo que ele tinha de evitar passar pelo mundo de forma passiva, esse desejo que ele tinha de se comprometer com o mundo. Tentar um pouco empurrar a sociedade no sentido em que ele achava que era o adequado. Olha, perceba que o José, no hino de declaração, o qual fala do escritor como sendo um ser moral, mas que não faz moralidade, né? José estava amoral, mas ele se sentia como um cidadão ético. Ele acreditava sim, para si e para os demais também. Mas o poema de Fernando Pessoa, de O Sábio que se contenta com o espetáculo do mundo, fez com que ele ficasse tão nervoso que ele respondeu com quase 400 páginas isto. E um livro que é fantástico. E para mim é fantástico. No ano da morte do Ricardo Reis. Então foi dito para ele, olha, seu poeta maravilhoso. Olha, Fernando Pessoa, o grande dos grandes. Eu vou ensinar para você o espetáculo do mundo. No ano da sua morte, no ano 36, e você me dirá, se vendo o que você está vendo, você é mais sábio. Se vendo o auge do nazismo, o princípio da guerra, o princípio de um genocídio tremendo que vai surgir, o mundo de perna para cima, a guerra da Espanha, os campos, os deslocamentos forçados,
vestir as pessoas com correias, com camisetas para que desfilassem, transformar tudo isso numa espécie de preparação, de manifestação, como se a guerra fosse, né, o auge. E o José Saramago escreveu esse livro e ensinou o espetáculo do mundo nestes anos. E no final desta escritura, Fernando Pessoa não teve mais remédio do que baixar a guarda e falar: olha, você tem razão. É uma grande obra, né, de Turim. A estátua e a pedra. Eu estou buscando, deixa eu ver se eu encontro por aqui, onde diz isto que eu acho que se refere a esta mudança que houve na obra de Saramago e as suas ideias sobre o que é um escritor nos anos 90. Ele diz: olha, minha ideia, mas bem eu chamaria de preocupação. Neste momento, ou provavelmente sempre, por mais que nos últimos títulos isso se fez mais evidente, é considerar ao ser humano como sendo prioridade absoluta. Por isso, o ser humano é o material do meu trabalho, meu cotidiano, minha cotidiana obsessão, a íntima preocupação do cidadão que eu sou e que escreve. Eu acho que isso é fantástico e eu acho que está na raiz da razão pela qual nós seguimos lendo Saramago, pela qual eu sigo lendo Saramago, né? Essa vocação humanista que existe, este velho humanismo lembrado, defendido, como poucos defenderam, né? Como é que você vê isso durante os anos? Eu vejo como você, só que não saberia dizer de uma forma tão linda como você acaba de dizer, mas sim... O José, ele dizia que nós não alcançamos o processo de humanização, isso. E que nós temos que seguir insistindo, porque faltam muitas coisas, né? Coisas que nos escapam. Coisas que não nos definem. Muitas dessas coisas como seres humanos, os quais vamos avançando. Que progresso não significa ter mais coisas. Claro que ter as coisas é algo fundamental. É importantíssimo, né? O material para ter uma vida digna. Mas o progresso significa, sobretudo, avançar em conhecimento, em compreensão, na capacidade de percepção, em escutar uns aos outros, em poder ler uns aos outros. E o José, ele sempre dizia que nós somos razão. O que distingue a nós, dos seres humanos, dos outros que estão na natureza, os outros seres, é que nós temos razão e temos consciência. E devemos utilizar a razão e a consciência. Caso contrário, se nós não usamos nenhuma coisa nem outra, então a gente não vai se dar bem. Porque estamos vivendo em um mundo sem usar. Devemos usar isso para viver bem. Para que todos vivamos bem, porque se todos nós não vivemos bem, ninguém vai estar bem, né? É isso mesmo, olha, existe uma espécie de concessão ou de resignação, digamos assim, que eu acho que também era de Saramago, a do Saramago, uma resignação que se reflete na Carta de Deveres. É que talvez os sistemas que nós inventamos para fazer com que as nossas vidas cidadãs sejam mais fáceis não estão dando as respostas que precisávamos. Nem os governos, nem as empresas, nem as organizações não governamentais, talvez, nem as ideologias já não dão as respostas que nós precisamos. E o Saramago, talvez, ele siga confiando até no final em que a literatura poderia ser um pouco este lugar onde falar sobre estes problemas humanos, mas ainda ele vê que existem muitas coisas, né, por fazer que corresponde aos seres humanos, a todos e a cada um de nós. Um dia, um mundo, uma manifestação, aí sim, já é um ato político, claramente político, mas falando desta forma, né, porque estava falando na Porta del Sol de Madrid, nós estávamos tentando de que não houvesse a guerra no Iraque. Havia manifestação ao redor de todo mundo contra a guerra do Iraque. E o José, outra vez mais, claro que
Ele tinha que se dirigir aos governos que estavam, né, naquela época era o governo britânico, o espanhol e o norte-americano. Mas, sobretudo, se dirigia aos cidadãos que estavam aí, que era mais de 1 milhão de pessoas em Madrid. Assim que ele disse, olha, aqui no mundo existem 2 superpotências, e uma dessas superpotências eram os Estados Unidos, que estavam aí conduzindo a guerra do Iraque. Mas a outra é você, ou seja, a outra potência somos nós. Se nós fôssemos conscientes do tremendo papel que cada um de nós temos, escreveria uma novela para dizer sobre isso da lucidez. É que nós podemos ser decisivos. Como dizia o poema de Maria Benedetti, somos muito mais de dois do que dois. Somos muito mais do que dois. Podemos, nós, os seres humanos, temos a capacidade para pensar, para atuar, para decidir, para propor, para negar, para querer, para votar, para emendar as decisões que nós tomamos. Isso é difícil, nós temos uma vida difícil, mas nós temos uma vida tão difícil porque nós não nos estamos organizando. Porque nós não as organizaríamos dessa forma, a democracia do governo, do povo para o povo, diz a definição clássica. O povo governando a ele mesmo não se coloca horas, nem lugares de trabalho, nem descansos, nem salários mínimos. O povo governando é para o povo, ele cuida da harmonia do povo. Eu estou falando do que dizem os governos. Já para ir terminando. Bom, já para finalizar. Nesses dias que eu voltei a assistir o documentário que Pilar e José lançaram, esse documentário maravilhoso. José e Pilar, né? Eu acho que sim, eu acho que se chamam José e Pilar. Mas agora mesmo eu fiquei com a dúvida. Eu acho que se chama José e Pilar. Tinha que estar, esteve por uma comando do organizador. E se vocês me permitem um momento aqui, né? Eu quero ser um pouquinho aqui assanhada. Eu não estava para sair neste filme, tá? Eu não iria sair nesse documentário, ou seja, isso me dava entrada para que eu dissesse coisas, inclusive para que José logo se pronunciasse. O documentário sobre José era sobre José, não era sobre mim. E que, por favor, que nunca me maquiasse, que eu estivesse sempre assim, porque eu não era para sair nesse documentário, eu não queria. Mas sim, você é como a coluna vertebral deste documentário, com todo o seu trabalho, como tradutora da obra de Saramago, assim como gestora da Fundação Futura, que estava sendo formada. Bom, eu gostaria de dizer isso para você de forma muito breve. Mas o que eu gostaria de perguntar para você é que fale um pouquinho sobre a Fundação, porque tem um momento muito lindo no documentário onde você pergunta para o Saramago o que ele espera da Fundação. Ou pergunta para alguém o que espera dessa Fundação. E ele responde como a sua palavra, seguir. E eu gostaria de pedir que você falasse um pouco sobre a Fundação, sobre o que está acontecendo, sobre o que você está fazendo, assim como a relação que você tem com a Fundação Garcia Marques. A relação com Garcia Marques não poderia ser melhor, assim como era boa a relação que ambos os escritores tínhamos. Temos situações diferentes. A Fundação Garcia Marques é o novo jornalismo, mas o José Saramago também foi jornalismo. Também jornalismo, então aí nós nos encontramos na literatura e nos encontramos no jornalismo também. Eu acho que continuar tal como está posto nesse filme pode indicar algo que não era tanto o que José Saramago dizia, porque a Fundação dizia que não era para ver o umbigo do autor, não isso.
entre a difusão e o debate cultural, o meio ambiente e os direitos humanos. O meio ambiente se trata de uma preocupação que eu devo dizer para você que nós não estamos cumprindo como deveríamos, porque logo a realidade, uma realidade onde você esteve, que é uma casa fantástica, onde existem posições, atividades, nos concretiza muito, nós estamos esquecendo intervenções no meio ambiente, intervenções ambiciosas e permanentes. E a terceira atividade, em que se nós trabalhamos um pouco mais a parte da cultural, é a dos direitos humanos e a dos deveres humanos. Essa fundação é fantástica não somente para trabalhar como... não é somente para ver o umbigo do fundador, não é isso. Eu acho que isso tem... Bom, devemos continuar isso em outra conversação. É quase como um pedido amoroso, que ele se deu o luxo de dizer em público e que pode repetir, e que se ele não disse em público, eu acho que eu jamais diria, mas ele disse que é que continuasse. Ele pedia isso para a fundação, pedia para a fundação que trabalhasse. Eu acho que é um excelente lugar para finalizar, para agradecer esta conversa, para desejar que a carta de deveres tenha o destino que vocês pensavam, e se divulguem, se comuniquem, assim como vocês diziam, para que se transforme uma realidade mais real da qual vocês têm agora. É algo fundamental e muitos colombianos já escutamos falar dessa carta, vocês podem se reunir através... Eu peço desculpas se cortou um pouquinho o áudio dela, mas através da agenda da fundação podem se reunir e podem revisar, ver outras atividades, conferir outras coisas. Muito obrigada por ter lido também este documento, por esta conversa, onde soubemos separar o documento da obra e encontrar o que existe entre uma coisa e outra, porque, fim das contas, todos somos seres humanos. Com diferentes pensamentos, mas somos um só. E somos amigos. Muito obrigada, Pilar. Antes de despedir, a organização me pede que eu conte para todos vocês que estão nos assistindo que existem atividades no festival durante todos os dias até o mês de dezembro, que vocês podem visitar a programação no festivalgabo.com. E pedem também que eu convide a todos vocês a que participem da seguinte conversa, da seguinte seminário, Epidemiologia para jornalistas aprendizados para seguir fazendo a cobertura do coronavírus. Isto será às 3 da tarde, hora da Colômbia, e todos vocês estão convidados a participar. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Pilar, foi um prazer falar com você, como sempre. Muito obrigada a todos por ter nos escutado e ao festival também, por organizar. Obrigada, Jaime, e a Fundação, e a você também. Até logo.